Oi, gente, bom dia. Bom dia. Tô aqui para falar mais sobre o trabalho do corpo presente que vem se apoiando muito na recuperação de joelho, da dor do joelho e até mesmo, você sabendo, tendo os princípios do trabalho corporal, você também consegue prevenir. Por quê? Oi, Marilena. Bom dia. Então, você sabendo de como o teu corpo, ele se orienta no espaço, ajuda inclusive você a prevenir, problemas futuros de joelho. Quando eu comecei a trabalhar com o joelho, sempre trabalhei com o corpo todo, a orientação do corpo, o corpo no espaço, os seus espaços internos, espaços externos, estrutura, direcionamento. Então, quando a gente trabalha com o corpo todo, a gente faz uma organização da estrutura, a gente coloca os direcionamentos ósseos. Mas eu comecei a perceber como o joelho, ele é uma articulação que quando ela está comprometida, ela tira toda a vontade, de fazer qualquer coisa. Então, eu comecei a ter essas buscas, de problemas, situações específicas em joelhos. E eu comecei a me interessar muito para ajudar as pessoas a resolverem essa questão. Porque o joelho, ele é uma estrutura, que ele tá localizado numa altura do nosso corpo, Então ele tá ali na nossa base. Ele conversa com essa parte de cima do corpo e ele conversa diretamente com os seus pés ali embaixo. Então você tem uma força que vem do chão na direção dos joelhos, que é o nosso empurrar, Então quando a gente fica de pé, a gente está empurrando o chão. Porque a gente tem essa questão da gravidade. Então são vários aspectos que estão implicados quando a gente fala de corpo, Então aqui eu tô tentando falar do joelho, mas você vê, Tem a resistência, tem a força, são muitos elementos que compõem essa distribuição de força, essa necessidade do uso dos joelhos, Então, quando a gente pensa joelho, a gente está pensando uma força que é o nosso peso, que deságua ali, e que, lógico, vai escorrer até os nossos pés, mas que encontra no joelho esse lugar de descarrego do nosso peso do corpo. E você tem uma força que está vindo de baixo, que você está empurrando o chão e que ela sobe. E ela faz no joelho, faz esse encontro na linha do joelho. Então, quando a pessoa ela é muito pesada, quando ela está com peso excessivo, o joelho sente. Porque o peso, o corpo, ele tá te empurrando para cima. Você tem que fazer essa resistência à ação gravitacional. E a tua massa corpórea, ela tá vindo também sendo tragada para o centro da Terra, pela gravidade. E o joelho, como ele recebe essas duas forças, ele é uma força de resultante ali, que ele faz muito esforço. É diferente do tornozelo, é diferente da linha da bacia. Tem a coluna, lógico, não vou dizer que não existam outros comprometimentos, mas o joelho, ele tem o joelho, ele dobra para frente, Ele vai para frente. Ele tá te levando constantemente. Porque a gente não caminha de costas, Em alguma situação, eu vou caminhar de costas, mas normalmente eu caminho com o meu corpo indo para frente, E o joelho, ele faz essa direção. Ele faz esse apontamento, para frente. Aí você tem muitos aspectos
que, por alguma questão social, a gente tem a tendência a não projetar o nosso joelho. Nosso joelho, ele dobra na medida que a gente caminha, ele tem essa flexão, e essa flexão também ela varia em algum grau de acordo com como você pisa, né? Para algumas pessoas ele dobra mais, para outras pessoas ele quase nem dobra no caminhar, no simples caminhar. E esse uso indevido dessa estrutura que te ajuda a caminhar para frente, que recebe peso, você passa muito tempo da tua vida usando o joelho de uma forma indevida, de uma forma que talvez não seja a melhor. Então, o que acontece? Ouvindo pessoas da ortopedia, da fisioterapia, é muito comum para eles sinalizarem, né? Eles sinalizam que o quê? Que qualquer pessoa, quando chegar numa determinada fase da vida, essa pessoa vai ter problema de joelho. É quase que assim, é uma coisa inevitável. Todo mundo vai ter problema de joelho. E eu não sei, talvez aqui pelas redes sociais, a gente acompanhando muitos trabalhos ao mesmo tempo, a gente vê sim que as pessoas têm, né? Numericamente falando, tem pesquisas que dizem que mais de 70% da população, não está dizendo idade, está dizendo população brasileira, mais de 70% tem problema de joelho. E mais da metade desse número são mulheres, né? São mulheres. A mulher, ela tem uma dinâmica de vida. Não estou falando as mulheres que se cuidam, as mulheres que estão ali fazendo sua yoga. Não. Mulheres, elas têm uma dinâmica de vida diferente. Elas têm o processo gestacional, né? Onde vem o peso. Ela tem a múltipla função. A mulher, ela não faz uma coisa só, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. E quer queira, quer não, esses hábitos cotidianos, diários, essas necessidades, eles sobrecarregam as articulações, principalmente coluna e tal, e principalmente o joelho, né? O joelho, ele vai ressentir. Então, é muito normal que uma pessoa com 30, 40 anos, ela já sinta algumas questões no joelho. Ela já começa a sentir um certo desconforto, né? Por quê? Porque existe um hábito existe um hábito postural da forma como esse joelho é usado, né? É isso que eu acho importante chegar, porque quando você vai para um médico, um fisioterapeuta, quais são as experiências que a gente vê retratadas? Eles, não vou dizer que todos sejam assim, mas a maioria deles, eles fazem uma orientação para você fazer exercício de força para fortalecer o joelho. E muitas vezes, dependendo do grau que você tá, se você tá com algum desgaste, fala, não, você não pode mais fazer esse tipo de atividade. Você não pode mais realizar essa atividade. Então, quando você deixa, né, você fala, não posso mais fazer isso porque meu joelho dói. O não posso mais fazer isso porque o meu joelho dói vai tornando você uma pessoa mais apática na vida, porque você começa a se sentir limitada no seu próprio corpo, limitado no seu próprio corpo. E aí eu não falo só de mulheres, eu tô falando de mulheres e de homens. Você começa a se sentir limitado no seu próprio corpo. E isso pode até gerar, como eu acompanhei, obesidade. Obesidade, mais pressão no joelho, menos movimento. Quer dizer, você entra num círculo vicioso.
não um círculo virtuoso, você entra num círculo vicioso com o seu joelho. Eu acho que eu tinha que fazer uma... Será que eu consigo editar isso daqui? Bom, você entra num círculo vicioso, você fica desestimulado, você come, você faz menos movimento, você se limita, você come, isso vai gerando um problema de depressão. Tem pessoas que conseguem sair disso na boa, mas tem pessoas que não conseguem, né? E que não entendem o que está se passando. Por que que ele sente aquela dor, né? E aí você fazer uso de medicação para tirar a dor também vira uma muleta para você. Quando, na verdade, às vezes, a questão ela tá numa observação muito simples desse corpo e dessa estrutura, né? E é isso que eu procuro fazer no meu trabalho. Então, eu observo, né? Entendo, vou entendendo um pouco como a pessoa usa o corpo, como ela se coloca nesse corpo, e eu vou ajudando ela a mudar esse padrão, a ponto da gente poder fortalecer o joelho, mas não no modo antigo. Porque se eu tenho uma perna em X, por exemplo, não adianta eu fortalecer meu joelho, eu preciso mudar. Oi, Pedro, eu preciso mudar o padrão. Eu preciso mudar o padrão daquela estrutura. Aí eu vou fortalecer no alinhamento correto daquela estrutura. Não adianta eu ficar fazendo fortalecimento se eu tenho uma estrutura que está desviada, né? Eu tenho que mudar o padrão, eu tenho que alongar, eu tenho que equalizar as forças. E se a gente faz isso, esse processo, um processo sem entender o que está se passando, o que vai acontecer? Eu passo, fortaleço, vou lá no Pilates, faço e tal, parei, não entendi, volto para o meu modo anterior, porque não tenho percepção do que está se passando ali, e o problema ele vai voltar. Ele vai voltar, né? Na medida que, quando a gente sabe o que nos leva para isso, como eu posso reorientar esse corpo, o meu pisar, a minha tíbia, como isso está desenhado no meu corpo, eu tenho condições de ser dona das minhas ferramentas. E aí eu posso fazer qualquer coisa, porque quando eu sinto dor, eu sei que eu estou no desalinhamento. Eu sei que eu estou fora do alinhamento, então eu mesmo tenho condições de fazer essa reorientação. Eu mesma consigo tomar essa situação, entender o que eu estou fazendo e mudar o caminho. Então, eu sempre falo muito disso, né? Da pessoa saber o que está fazendo para ela ter autonomia. Porque a gente, às vezes, fica seguindo ordens, né? Segue ordem, segue ordem, segue ordem e não sabe o que está acontecendo efetivamente no teu corpo. O que está acontecendo efetivamente na tua estrutura. Junto com o joelho vem o desalinhamento da pelve, da bacia, do quadril. Junto com a pelve, a bacia e o quadril, vem a coluna, vem os ombros, vem a cabeça. Então, por mais que a gente fale de uma articulação, eu não deixo nunca de olhar para o corpo todo, porque o todo ele é integrado, não existe você tentar resolver uma parte do corpo, você resolve uma parte sempre com o olhar para o todo, né? Aí as pessoas falam, porque é o tendão, porque é o ligamento cruzado, porque isso. O mais importante é você entender como é que está o teu movimento, como ele está sendo executado, se ele está reduzido, se eu não consigo dobrar como eu deveria dobrar, como eu poderia dobrar. Então, a gente vai entendendo onde é que estão
os encurtamentos. E começa-se com uma pequena mudança. Uma pequena mudança. Essa pequena mudança, às vezes tão sutil, ela já vai mudar toda a condição de tecido do joelho. Ela já começa a mudar o aspecto do joelho. Ela já começa a dar uma outra, um outro aspecto e um outro tipo de fortalecimento, que não está em fortalecer só os músculos. Assim, o alongamento é uma coisa muito popular, né? Vamos dizer assim, todo mundo, vamos alongar. Alongar o que quer? Esticar o músculo. Pronto. Só que encoberto por esses músculos, está a tua estrutura. Se eu posiciono esse osso assim, né, assim ou assim, faz diferença na qualidade do alongamento. Então eu preciso entender a minha estrutura, estar com a minha estrutura bem direcionada para você ter um alongamento. E o alongamento, se você tem uma articulação com pressão, com uma má posição, com encurtamento, não adianta você alongar, né? Você vai sentir o bem-estar do alongamento, é inevitável, mas ele não vai criar nenhum efeito sobre a tua questão, porque você continua, volto a dizer, nos padrões anteriores. Você não... Para mudar o padrão, é necessário você começar a ter percepção de como o teu corpo se estrutura lá no esqueleto, né? A gente olhar para esse esqueleto. Eu gosto muito de começar por aí o trabalho, porque vai te dar uma noção do tipo de direção que você está fazendo. Por exemplo, né? Eu vou fazer um alongamento de braço. Uma coisa é eu ficar com o meu cotovelo aqui, outra coisa é eu abrir, e se eu abro o cotovelo, o que está acontecendo com a escápula? Você começa a ter uma percepção da tua cintura escapular, de como ela se organiza, né? Às vezes, essa mudança só de olhar, ela já tira a pessoa da dor, né? Resumidamente, o joelho, ele é uma estrutura que me chama muito a atenção e mostra como as pessoas não sabem usar a tua estrutura, não sabem caminhar. Caminhar, que é aquele caminhar que a gente aprende desde pequena, não só pela nossa necessidade do ficar de pé, que a criança tem, mas aí você começa a absorver o quê? Os modos que estão à sua volta. As pessoas falam, não, porque ela é igual a mãe, ela é igual ao pai, e as pessoas têm isso às vezes como congênito. Deformação congênita é uma coisa, hábitos, coisas que a gente carrega na nossa informação, no nosso processo de educação do nosso corpo, é outra. Você aprende com o meio, você aprende com quem está à sua volta. A criança, como todo mundo diz, é uma esponja, né? O mundo, ele entra nela, o pai e a mãe entram nela. Ela começa a se desenvolver nos mesmos moldes, nos mesmos modos, né? E se você, numa idade de consciência, que é uma consciência diferente do ser bebê, você não para distinguir o que é você e o que é o outro, você continua fazendo e você vai ter os mesmos problemas. Quantas pessoas dizem, porque minha mãe também tinha esse problema, minha mãe também é assim, né? Porque a gente tem a tendência a repetir. A gente tem a tendência a fazer o que todo mundo faz. Você só deixa de fazer o que todo mundo faz quando você consegue criar, pela sua individualidade, pela sua própria consciência, uma separação. E você começa a olhar e fala assim, não, eu não sou assim, eu não preciso ser assim. Eu posso fazer diferente, né? Eu não preciso repetir. E mesmo assim a gente repete um monte de coisa, né? Mas quando a gente toma essa consciência de dizer, eu não sou assim, eu começo a ganhar
as minhas próprias forças e tenho condições de saber que eu não preciso estar com o pescoço assim igual minha mãe fazia, né? Para formar esse calombinho aqui, né? Eu não preciso comer o que as pessoas comem, porque o meu organismo responde de uma forma diferente. Então, a gente pode entrar em vários lugares de separação. E a nossa estrutura, ela segue esse padrão. Porque os nossos músculos, eles carregam as nossas fáscias, eles trazem todas as nossas... Então, o que a gente traz todas as nossas memórias. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem memória? Tem. Quando a gente mexe em alguma parte do nosso corpo, isso suscita alguma imagem? Sim, muitas vezes. Por isso que eu não acredito num trabalho só da academia, que muito embora tenha o seu valor, porque é necessário as pessoas fazerem os exercícios, mas eles não tocam em alguns pontos que às vezes isso pode custar toda uma questão estrutural. Não adianta você só imprimir força no músculo, você precisa entender o que está se passando na tua estrutura, porque tudo que brilha muito, né, tudo que reluz muito, nem tudo é ouro. Então a gente às vezes vê muita gente fazendo levantamento de peso, fazendo crossfit, só mostra um lado bacana, ninguém mostra que está lesionado, ninguém mostra que não conseguiu chegar no resultado almejado do que foi buscar ali, né? Ninguém mostra, né? Só se mostra aquilo que está, né, brilhando e reluzindo. Então, o trabalho de você recuperar, eu chamo de joelho consciente, né? Eu já tentei dar um nome mais fantasioso, mas eu acho importante trazer essa questão da consciência, de você entender o que está se passando no teu joelho, né? Então, mais do que você saber de ligamento, de tendão, não, isso ele é uma coisa que tem uma importância. Você conhecer a estrutura, como que está a cartilagem, a tua patela, mas o movimento, o desenho do teu corpo, ele traz uma informação. Ele traz como você vem usando o teu corpo. Ele traz como você vem usando o seu joelho. Ele diz muito do que você é e por que você chegou nessa dor. É impresso no corpo, tá impresso no corpo, né? Por que que você tem essa dor? Por que que teu corpo chegou nesse estágio de dor, né? É leve? É mais grave? Tudo isso se olha, né? É muito curto, né? Então, como a gente vai fazendo para mudar essa forma, esse formato do corpo? Como a gente vai tocando nos aspectos que são pertinentes para que esse joelho se restabeleça de uma forma saudável, né? Não seguindo os padrões de atendimento, os padrões do que as pessoas entendem por tratamento de joelho, né? Não, olhando para você, olhando para a tua estrutura, olhando para o que a tua estrutura está contando. E aí a gente aprende a fazer diferente. A gente aprende com isso a fazer um caminho diferente. E essa diferença que faz toda a diferença. Eu não sei se isso é muito subjetivo para você, se você tiver alguma dúvida assistindo essa live, você pode deixar aí nos comentários e eu vou ter o maior prazer em responder, né? Mas basicamente é isso, olhar para a tua estrutura, entender a direção dessa estrutura, observar como essa estrutura responde, né, a uma nova situação. E aí, com isso, você vai mudando e você vai tendo percepção, consciência de como o teu corpo tem que trabalhar para ele não chegar lá nos seus 50, 60, 70 anos com aquilo que a matemática, a estatística diz que você vai chegar, você vai pertencer a esse grupo dos 70% com problema de joelho, né?
Então, às vezes você já está com problema, mas você pode mudar isso. E não é porque você tem 50, 60 e 70 que não possa ser mudado. Isso também é muito importante, né? Às vezes as pessoas falam, acho que porque já está mais idoso, não tem condições de mudar. Tem sim. Cada corpo responde completamente diferente do outro. Cada corpo tem uma dinâmica em si, porque ele está permeado de você. Você é uma individualidade, né? O teu tecido, ele tem aquela composição porque é você, né? Todo mundo tem a mesma bioquímica, né? Todo mundo precisa comer banana, mas quanto cada um come de banana, quanto, né? É muito particular. A gente tem as nossas particularidades, né? E quando a gente vai para os atendimentos padrão, o nome já diz, é padrão. É padrão, todo mundo vai receber o mesmo atendimento, todo mundo vai receber praticamente a mesma orientação. Não existe, muitas vezes, uma preocupação com aquele indivíduo, né? A gente precisa entender, atrás do profissional, quais são, o que está levando ele a te dar essa orientação. O que está levando esse profissional a te dar uma orientação e não uma outra? O que está levando esse profissional a te dizer o que ele está te dizendo, né? E a gente muitas vezes não tem esses filtros. A gente não tem esses filtros. O nosso filtro é o mais importante, somos nós mesmos, né? Você quer um atendimento padrão, onde todo mundo tem que fazer os mesmos procedimentos, independente de qualquer coisa. Aí, se você está mais gordo, o pessoal vai falar, olha, você tem que emagrecer. Tá, emagrecer é importante. Mas é só isso? É só emagrecendo, né? Tem outras questões que estão implicadas. Tem coisas que estão anteriores a esse peso que estão implicadas. E a gente precisa aprender a olhar para isso também. Bom, eu acho que eu falei o que eu tinha para falar. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você está precisando de alguma orientação em relação ao seu joelho, deixa nos comentários, né? Esse vídeo vai ficar postado também no meu canal do YouTube. Então, entra lá, ouve os conteúdos que tem por lá também, né? Se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no canal aqui no perfil do Tuti Madasi, o Corpo Presente. E eu vou estar sempre trazendo matérias falando sobre a questão do joelho, tá? Mas é muito importante você se inscrever e você deixar os comentários, porque aí eu vou entendendo um pouco do que você está precisando, né? O que é esse público que frequenta, que vai, que assiste, está precisando. Sem isso, a gente acaba falando sozinho, né? Então, é muito importante isso, tá bom? Agradeço aí as pessoas que entraram e vamos lá cuidar desse joelho, tá bom? Acabar com essas dores, resgatar a vida, resgatar as coisas que você deixou de lado, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouco.